Então, boa noite a todos. Hoje é a nossa quarta aula. Efetivamente, é a terceira aula sobre a unidade 1, né? Fundamentos de vibrações. E aí, para finalizar essa unidade, hoje, o último conteúdo, que é elementos de amortecimento e movimento harmônico simples. Então, basicamente, a gente vai ver hoje o cálculo da que nós chamamos de constante de amortecimento equivalente e também o tipo de movimento vibratório mais simples e mais conhecido, né, de se estudar, que é o movimento harmônico. Bem, na aula anterior, a gente aprendeu a calcular a rigidez equivalente de elementos de mola, né? A maioria aí das situações, nós fizemos algum exemplo. Então, a depender da condição, né, de extremidade e o tipo de carregamento, você tem quando a Professor, carga... Oi? atrapalha aqui bem rapidinho. Tem um colega querendo entrar no grupo aí, ele entrar na aula. Aí tô adicionando ele no grupo do WhatsApp. Pronto, deixa eu Ele vai ver. conseguir. Pois quando alguém solicita, aparece uma mensagem aqui, né? Um sinal Eu acho que ele não sonoro. achou foi o link, eu acho. Oi? Eu acho que ele não achou foi o link. Aí eu mandei o número O dele no link grupo. está na descrição do grupo. Aí eu mandei o número dele no grupo para você adicionar, para ele poder ter acesso. Eu vou mandar para ele aqui o link. Ele já está no grupo? Ele mandou o número dele lá no grupo. Ah, sim. Deixa eu olhar aqui. Dados do grupo, convidar via link, copiar link. Aí eu vou aqui. Deixa eu colocar aqui. Ah, não, eu coloquei foi o... Coloquei foi o link do grupo aqui, peraí. Agora vamos aqui. Pronto. Mandei aqui para ele. Muito bem, então, a gente viu o cálculo da rigidez axial, né? Rigidez é uma resistência em termos de carga, né, para que ocorra uma deformação, né? Seja ela linear ou angular. Então, aqui nós temos as equações para a gente determinar a rigidez axial, né? De uma mola helicoidal de compressão e de barras, né? Seção transversal constante e uma barra cônica. Aí nós vimos também o cálculo da rigidez chamada de transversal, porque a carga é aplicada transversalmente ao elemento de mola, no caso aqui uma viga, né? Então, dependendo do tipo de extremidade, né, e da posição da carga, você tem aqui diferentes equações para determinar a rigidez transversal. E acho que ele entrou agora, né? Deixa eu voltar aqui. E aqui nós temos as equações para a associação de molas, né? Molas em paralelo, a gente costuma substituir uma associação de molas por uma única mola, né? Que possui uma rigidez equivalente, que é calculada para molas em paralelo, somando as rigidezes individuais, né? No caso, em série, você tem que o inverso da rigidez equivalente é o somatório dos inversos. E aí, duas molas em série, né? A regra prática, a gente pode utilizar para calcular a rigidez equivalente. Então, duas molas
em série, a rigidez equivalente é o produto das rigidezes, K1 vezes K2, dividido pela soma, né? Isso é aplicável apenas para 2 molas em série, né? Muito bem. Aí nós vimos também cálculo da rigidez que nós chamamos de rigidez torsional. A rigidez axial e a rigidez transversal, elas são medidas, né, no sistema internacional em Newton por metro. Então é a quantidade de carga necessária para deformar aí 1 metro do elemento de mola. Aqui na rigidez torsional, ela vai ser medida no sistema internacional em Newton metro, que é a unidade de torque, por radiano. Então, é a quantidade de torque necessária para deformar angularmente 1 radiano o eixo, né, nesse caso. E aqui você tem a expressão para o cálculo da rigidez torsional de um eixo oco, né? D é o diâmetro externo, D maiúsculo, D minúsculo é o diâmetro interno do eixo, e L é o seu comprimento. E G é o modo de elasticidade transversal, que depende do material que compõe o eixo. Além disso, a gente viu também o conceito de massa equivalente em vibração, porque a rigor, né, a gente não considera apenas a massa do corpo vibratório. Para o cálculo, né, alguns cálculos relacionados à vibração, você tem que adicionar uma fração da massa do próprio elemento de mola, né? Se for uma mola propriamente dita, você adiciona a massa do corpo vibratório a 1/3 da massa da mola, né? E aqui tem mais 2 situações, né? Carga, né, numa extremidade livre de uma viga em balanço. Essa fração da massa da viga é 33/140 avos, e para uma carga no meio do vão de uma viga biapoiada, essa fração que deve ser adicionada da massa da viga, a massa da carga é 17/35 avos. Então, o cálculo da massa equivalente é importante, principalmente quando a gente for calcular a frequência natural de vibração, né? Como a gente vai ver mais adiante. Bem, e hoje a gente vai ver, na aula passada, então a gente viu os elementos de mola, né? Cálculo da rigidez equivalente, elementos de inércia, e hoje a gente vai ver os elementos de amortecimento, ou amortecedores, né? Em inglês se escreve damper. Bem, então o amortecedor, ele aí é um elemento, né, num sistema vibratório que é o responsável pela dissipação da energia de vibração. Essa dissipação de energia, de movimento de vibração, ela é convertida ou em calor ou em som, né? Um amortecedor, ele é idealizado, né, como sendo um elemento que possui uma massa desprezível e possui também uma rigidez desprezível. Que não é verdade, né? A gente não pode dizer que a massa do amortecedor é zero e também que ele não possui rigidez. Da mesma forma que uma mola, né, ou um elemento de mola, que é que ele possui desprezível algumas vezes a massa, né, e também o amortecimento, né, geralmente é considerado desprezível. E a massa é considerado desprezível a sua rigidez e seu amortecimento. Bem, o amortecimento a gente vai ver, né, a constante de amortecimento a gente vai representar pela letra C. Uma observação sobre a força de amortecimento é que só existe essa força de amortecimento se houver movimento. Se não houver movimento relativo, né, das extremidades do amortecedor, não existe força de amortecimento. Então, no amortecedor linear, a força de amortecimento, vou chamar de F, ela é proporcional
a velocidade, né? Isso para o amortecedor chamado de viscoso. Amortecedor viscoso. Mas, de uma forma geral, só existe amortecimento se houver, então, um movimento, né? Bem, eu listei um dos tipos de amortecedor aí. Na verdade, a gente tem 3 tipos principais de amortecedor. O mais conhecido e o mais largamente utilizado é esse que eu listei aí, que é o chamado amortecedor viscoso, que é o amortecedor utilizado, por exemplo, em suspensão de veículos, né? Outro tipo de amortecedor é o amortecedor Coulomb, que utiliza o atrito para realizar o amortecimento. E o outro tipo é um amortecedor chamado de material, ou sólido, ou ainda amortecedor por histerese. Bem, então a gente vai ver esses 3 tipos hoje, né, as principais características, mas ao longo do semestre, né, a gente vai dar um destaque maior para o amortecedor do tipo viscoso, que utiliza um fluido, né, que pode ser um gás ou um líquido, para realizar aí a resistência ao movimento vibratório, né? Então, começando com o amortecimento viscoso, é o mais comum, né, o mais largamente utilizado em sistemas vibratórios. Acabei escrevendo, né, a força de amortecimento é proporcional à velocidade. A constante de proporcionalidade nós chamamos de constante de amortecimento, né? Essa constante de amortecimento, ela é medida no Sistema Internacional de Unidades em Newton segundo por metro. Apesar de alguns livros utilizarem quilograma por segundo. Não está errado, né? Mas eu não gosto muito de utilizar isso aqui, porque dá a impressão que é vazão máxima. Eu prefiro Newton segundo por metro. Então, exemplos de amortecedores viscosos são os amortecedores do tipo pistão-cilindro, né? Esse daqui é mais ou menos o que a gente vai encontrar nos amortecedores dos carros, né? Consiste aí, como o nome já está dizendo, de um cilindro, né? Onde dentro desse cilindro você tem um óleo, né? Normalmente é um líquido, um óleo, né? E um pistão, ele desliza aqui ao longo da parte interna desse cilindro. E esse pistão, ele tem alguns orifícios, né? Onde, no momento que ele se movimenta, né? Nesse sentido, o fluido, né? Ele vai passar nesse sentido contrário e vai promover aí o amortecimento, né? Esse fluxo de fluido é que vai oferecer a resistência ao movimento, né? E essa força de amortecimento, ela é tanto maior quanto for maior essa velocidade de movimentação do pistão aqui internamente ao cilindro. Essa constante de amortecimento, né, basicamente, ela depende da viscosidade absoluta ou viscosidade dinâmica do óleo que é utilizado e também de alguns aspectos geométricos do amortecedor. Então, é geometria e viscosidade, né? São os parâmetros que vão definir aí o nível de constante de amortecimento. Professor, Outro exemplo. Oi. só uma dúvida em relação a essa geometria. Então, é de acordo com essa geometria que dá aquela a pré-carga, a carga do amortecedor ser diferente, ou então ser maior de um para outros, mesmo sendo o mesmo modelo? Que geralmente vai ser aqui o diâmetro do pistão, né? O diâmetro dos furos aqui, dos orifícios, o comprimento do pistão, basicamente é isso, né? O aspecto geométrico mesmo do amortecedor. E também a viscosidade do fluido utilizado.
Bem, aí tem outro tipo de amortecedor viscoso, tipo pistão cilindro, né? Que difere do anterior, que em vez de o fluido passar aqui por orifícios, né, no cilindro, ele passa aqui pela folga que existe entre a parede interna do cilindro e a parede externa do pistão, né? Então o fluxo ele se dá aqui pelas laterais. Mas o que é mais utilizado em amortecedores de veículos é esse tipo aqui. E o outro tipo, que é um exemplo mais clássico que existe de amortecimento viscoso, é o que a gente estuda lá em mecânica dos fluidos, né? Onde você tem duas placas paralelas com um fluido, né? Um óleo entre elas, em que a placa inferior ela está em repouso e a placa superior ela se desloca aqui em relação paralelamente à placa inferior, né? Bem, então esse é outro tipo de situação onde você tem amortecimento viscoso, né? Bem, a gente vai ver, né, em outras aulas que o amortecimento viscoso ele se classifica em 3 tipos quanto à quantidade de amortecimento. Você tem o classificado como subamortecido. De todos eles, é o único que tem um movimento periódico, né? Dos 3 tipos. Periódico é porque ela se repete, né? Tem uma certa regularidade a cada intervalo de tempo que nós chamamos de período, né? Então, ciclos, eles se repetem a cada período. Ele é periódico e ele também, as amplitudes, né, para o amortecimento subamortecido, eles decrescem também exponencialmente. E de todos os 3, né, considerando os mesmos parâmetros de massa e rigidez, é o que, vamos dizer assim, dura maior tempo para que o corpo vibratório atinja a sua posição de equilíbrio, né? Então, se a gente olhar para o GIF, né, veja que o que demora mais, né, considerando que a rigidez dessa mola é K, dessa aqui também é K, e dessa aqui é K, e a massa desse bloco é M, assim como a massa desse bloco é M, e esse é M. Aqui o amortecedor não está sendo mostrado, né? Mas, de todos os 3, é o que tem um amortecimento mais fraco, vamos dizer assim, né? De tal forma que é o tipo de amortecimento em que você tem uma maior demora, né, até o movimento cessar por completo, o movimento vibratório. Mas é o único que é periódico, né? Veja que os outros 2, não existe essa movimentação, né? Essa oscilação, né? Ele já alcança aqui a posição de equilíbrio rapidamente já antes de terminar o primeiro ciclo, né? Por isso que esses 2 não são movimentos periódicos, né? Esse do meio é chamado de amortecimento crítico, que também não é periódico. Esse aqui é o crítico. O amortecimento crítico, ele é muito utilizado, por exemplo, em mecanismos de amortecimento em armas de fogo de grande porte, né? Porque toda arma de fogo ela tem um mecanismo, né, de recuo para que depois que você efetua o primeiro disparo, o segundo já possa ser efetuado, né? No caso de arma de fogo de grande porte, é interessante que o segundo disparo e os disparos sucessivos eles aconteçam o mais rápido possível, né? Então, essa arma de fogo possui mecanismos, né, que possuem amortecimentos críticos, né? Para que ele é crítico porque ele tem o menor tempo, né, vamos dizer assim, de recuo, né? Outro exemplo que utiliza amortecimento crítico é uma balança, né? A balança ela consiste também de um elemento de massa, né? Resumidamente, um elemento de mola e um amortecimento. Então, quando você coloca um
uma determinada carga numa balança, não é interessante que as molas fiquem ali por um bom tempo até dar a leitura final, né? O interessante é que essa leitura ela seja a mais rápida possível. Então, ele se utiliza também de um mecanismo que é criticamente amortecido. Ele reduz também exponencialmente, tá? A amplitude, né? Sendo que não é um movimento periódico. E outro tipo é o superamortecido, que já tem amortecimento demais. É um pouquinho mais lento do que o crítico, né? Só que ele é um pouco mais rápido do que o subamortecido. Logicamente, eu estou considerando os mesmos parâmetros de rigidez e massa, né? Porque se você alterar isso, também vai mudar. Então, o superamortecido, ou supercrítico, também não é um movimento periódico que você encontra, né? E a amplitude decresce também exponencialmente, só que demora um pouco mais de tempo do que o crítico, né? Se a gente fosse fazer um gráfico aqui, né, para o subamortecido, seria mais ou menos uma coisa assim, né? Está desenhado ali do lado, mas vou desenhar aqui. Aqui eu estou colocando só uma linha aqui decrescente exponencial, só para me auxiliar no desenho. Então, ele pintou de azul. Então, é um movimento periódico em que as amplitudes decrescem exponencialmente. Esse é o sub, né? Demora um pouco mais de tempo para ele atingir aqui a posição de repouso, né? No caso do crítico, pintou aí de vermelho, né? Opa! O movimento, ele não é periódico, ele alcança rapidamente aqui a posição de equilíbrio. E o supercrítico, ou superamortecido, ele tem uma cara parecida com o crítico, sendo que o tempo, né, até atingir a posição de equilíbrio é maior do que o caso crítico, né? Muito bem, então tá aqui os três tipos, né? Superamortecido, representado aí pela curva verde, criticamente amortecido, representado pela vermelha, e o subamortecido, representado pela azul, né? Lembrando que o único que é periódico é o subamortecido. Os outros dois, você não tem um movimento periódico. Portanto, não pode nem ser considerado vibração, né? Vibração, a gente tem que ter movimentos periódicos. Muito bem. Então, vamos ver um exemplo aqui numérico. A determinação experimental da força de amortecimento F, correspondente a vários valores de velocidade V de um amortecedor, produziu os seguintes resultados, né? Então, aqui, ele, em determinada velocidade, né, ele mediu a força de amortecimento. Então, quando a velocidade do amortecedor, né, das extremidades do amortecedor é 0,025 metros por segundo, a força de amortecimento medida foi de 80 newtons. 0,045 metros por segundo, força de amortecimento 150. E assim sucessivamente. Verifique se esse amortecedor pode ser considerado linear e, em caso positivo, determine sua constante de amortecimento. Então, para ele ser linear, né, esse amortecedor viscoso, a força de amortecimento ela tem que ser proporcional à velocidade. E essa constante de proporcionalidade é o que nós chamamos de constante de amortecimento. Ou seja, essa constante de amortecimento pode ser determinada aí dividindo a força de amortecimento pela velocidade. Mas lembrando que para ele ser linear, essa constante ela tem que ser constante mesmo, não pode variar, né? Então vamos ver aqui o que é que a gente vai fazer. Vai calcular a constante de amortecimento para cada medição, né? Teoricamente, idealmente, se ele for linear, esse cálculo vai me dar o mesmo valor em todas as medições, né? Então vou dividir 80 por 0,025.
Isso aí vai dar 3.200. Lembrando que a unidade no sistema internacional da constante de amortecimento viscoso é Newton por metro. Vou dividir agora 150 por 0,045. Vai dar um pouco diferente do anterior, 3.333. Então, no mínimo, com certeza, não é 100% linear. Né? Próxima leitura, 250 dividido por 0,75. Deu de novo 3.333. A outra, 350 dividido por 0,11, deu 3.182. A penúltima medição, 500 dividido por 0,155, deu 3.226. E a última, 600 dividido por 0,85, 3.243. Então, a não ser que haja erros de medição aí, né? Com certeza, ele não é 100% linear. Não, que a gente pode considerar que ele é aproximadamente linear, né? Então, também não é uma diferença tão grande, né? Então, se a gente quisesse calcular uma constante de amortecimento que represente tudo, a gente poderia calcular uma média, né? Ou aí fazer uma regressão linear, né? Mas então vamos calcular uma constante de amortecimento média. Então, vou tirar a média de todos esses valores aí. São 6 valores, então vou dividir por 6 agora. Que vai dar 3.252, seria aí um valor interessante. 353. Para a constante de amortecimento desse amortecedor viscoso. 3.253 Newton por metro. Muito bem. Bem simples. Bem, o próximo tipo de amortecimento é chamado de amortecimento Coulomb. Ou ainda, como o nome já está dizendo, né? Por atrito seco. Né? A gente chama de atrito seco quando não existe nenhum tipo de lubrificação entre as partes que se deslizam entre si, né? Ou pelo menos a lubrificação é insuficiente. Então, nesse caso, né, a força de amortecimento é a própria força de atrito. Como a gente sabe, força de atrito ela é proporcional à força normal. E essa constante de proporcionalidade é o tal do coeficiente de atrito, né, que depende, basicamente, das duas superfícies, né, em contato. Então, se o bloco está se deslocando em um determinado instante de tempo da esquerda para a direita, a força de atrito sempre vai ser contrária, a força de amortecimento sempre vai ser contrária ao sentido do movimento do bloco. Né? Essa força normal, normalmente, né, ela é igual à força-peso, né? Pelo menos a magnitude dela, a não ser que você esteja no plano inclinado. Né? No plano inclinado, a força normal ela é um pouco diferente da força-peso. Mas, na maioria dos casos, a gente vai considerar que a força normal tem a mesma magnitude da força-peso. Uma outra característica do amortecimento Coulomb, ou por atrito seco, é que enquanto no amortecimento viscoso as amplitudes decrescem exponencialmente, em se tratando de amortecedor Coulomb ou por atrito, as amplitudes vão decrescer linearmente com o tempo. Né? Exatamente linearmente, porque a força de amortecimento ela é constante, né? Essa força aqui é constante, porque o μ é constante e
a força normal também é constante. Já no amortecimento viscoso, né, ele varia conforme a velocidade, né? Se a velocidade varia, e com certeza ela varia no movimento vibratório, a força de amortecimento também varia. O amortecimento por atrito, ela é sempre constante, o valor da força de amortecimento. Exemplos de aplicações que utilizam, né, esse princípio de amortecimento por atrito, ou Coulomb, alguns vagões ferroviários, né? Então, ele tem aqui no sistema de suspensão, né, uma mola que é acoplada aqui a uma cunha de fricção, né? Por sua vez, é apoiada aqui na parede, né? Essa parede, essa coluna. Então, esse movimento aqui, né, vibratório, faz com que haja uma força de atrito em função aqui dessa cunha estar deslizando sobre essa coluna, né? E aí, é assim que se dá aí o amortecimento na suspensão desses veículos ferroviários. Confesso que esse tipo de amortecimento, na prática, você não tem muitas aplicações, né? A gente tem mais do tipo amortecedor viscoso. Bem, e o terceiro tipo de amortecimento é chamado de amortecimento material, ou ainda chamado de amortecimento sólido ou por histerese. Histerese, né, é um fenômeno que ocorre quando você deforma um material, né? Naquele diagrama tensão-deformação, em vez do material voltar, né, do jeito que ele foi, ele volta mais ou menos assim, né? E aí, ele chama de ciclo de histerese. Então, quando o material deforma, ele volta à posição inicial, a depender do material, existe uma perda de energia, né, do movimento vibratório. Essa perda de energia está associada justamente ao amortecimento, que pode ser determinado calculando essa área aqui, né, a energia perdida durante a deformação de um corpo. Então, alguns materiais, né, apresentam essa propriedade chamada histerese. É explicada a nível microscópico, né, em função do atrito que ocorre entre os planos internos, né, que compõem aí o material. Esses planos internos escorregam, existe esse atrito, e o atrito, onde tem atrito, existe dissipação de energia, né? Então, à medida que o material vai se deformando, há essa dissipação de energia em função do atrito entre esses planos internos. Exemplo clássico, né, de material que utiliza esse princípio é o coxim, né, em suspensão de veículos, né? Então, o coxim, além dos amortecedores viscosos, né, também tem um papel de amortecer os choques, né? Utiliza essa propriedade chamada histerese. É óbvio que, na prática, por exemplo, os pneus, né, de um veículo, eles também se comportam como amortecedores, né? Não só como amortecedores, também como elementos de mola. Então, o pneu ele tem uma certa rigidez, né? E também ele tem um determinado nível de amortecimento, né? Também do tipo chamado de amortecimento material ou histerese. Representação aí do amortecedor material, né, ou sólido ou histerese, é esse retângulozinho com um X no meio. Esse aqui é a histerese. O viscoso é parecido com a ideia de um pistão cilindro, né? Esse aqui é o viscoso. Essa é a representação. E esse aqui é o por histerese. Bem, outra característica do amortecimento por histerese é que as amplitudes de vibração, né, elas decrescem aproximadamente linearmente. Não é exatamente linear, que nem no amortecedor viscoso, mas pode ser aproximado como um decrescimento linear.
das amplitudes de vibração. Muito bem, vamos fazer aqui um exercício, né, para classificar o tipo de amortecimento descrito. Oi? Só uma dúvida. Os amortecedor pneumático também se aplica a esse mesmo tipo aí, esterese? Pneumático, Isso. amortecedor pneumático, se ele utiliza, né, como princípio base a deformação de um material, ele é esterese. Se ele utilizar alguma espécie de fluido, né, um gás ou um líquido, aí ele passa a ser um amortecedor viscoso, né? Então, o pneumático, ele utiliza o ar, né? Então, passa a ser, de novo, um amortecedor viscoso, né? Porque não precisa ser necessariamente um líquido, né? Para ele ser considerado amortecedor viscoso, né? Ok aí? Tranquilo. Mas, se além do amortecimento se dá pela resistência do ar, se existe alguma deformação de material, em um amortecedor pneumático, aí também combina essa propriedade de esterese. Muito bem. Então, aqui temos as características de alguns tipos de amortecimento. Aí a gente vai classificar em viscoso o amortecimento, a gente vai assinalar a letra V, Coulomb a letra C e esterese H, em função aqui da característica. Bem, um amortecedor da suspensão de alguns vagões ferroviários é um exemplo. Então, aqui, classificado como amortecedor por atrito ou Coulomb, né? Segundo, o amortecimento é causado pelo atrito entre os planos internos que escorregam ou deslizam à medida que o material se deforma. Aqui é o fenômeno da esterese. A resistência oferecida pelo fluido, aí aquela questão de novo, fluido entende-se que pode ser um gás ou um líquido, né? Ao corpo em movimento faz com que a energia seja dissipada. Portanto, esse aqui é viscoso. A amplitude de vibração reduzida linearmente. Esse aqui é o Coulomb. O coxinha é um exemplo desse tipo de amortecedor. Esterese. Mecanismo de amortecimento mais comumente usado em análise de vibração é o viscoso. O amortecimento é causado pelo atrito entre as superfícies em contato que estejam secas ou não tenham lubrificação suficiente. Atrito ou Coulomb. A força de amortecimento é proporcional à velocidade do corpo vibratório. Viscoso. A amplitude é reduzida aproximadamente linearmente. É o esterese. O amortecedor da suspensão de automóveis é um exemplo. Viscoso. A magnitude da força de amortecimento é constante, mas no sentido oposto ao movimento do corpo vibratório. Coulomb, né? Um atrito. A amplitude é reduzida exponencialmente. Viscoso. Muito bem, então, vamos ver um exemplo, né, que é a questão clássica lá da disciplina de mecânica dos fluidos. Né? Verificou-se que um mancal pode ser aproximado como duas placas planas separadas por uma fina película de lubrificante, que oferece uma resistência de 400 newtons quando é usado óleo SAI 30 como lubrificante e a velocidade relativa das placas é 10 metros por segundo. Se a área das placas for 0,1 metro quadrado, determine a folga entre as placas, que é o H. Suponha que a viscosidade absoluta do óleo SAI 30 seja 0,3445 pascal segundo. Então, quando você tem um fluido newtoniano, né, que é o caso do óleo, da água, o que rege, né, um fluido newtoniano é a equação onde a tensão de cisalhamento, em função aqui do deslizamento entre as placas, que contém aqui uma interface, né, de camada de lubrificante, é dado pela viscosidade absoluta do fluido, né, vezes o gradiente de velocidade, né, que é a derivada da velocidade em relação ao y. Esse y pode ser entendido aqui como sendo aqui a posição entre aqui as placas, né?
Então, como essa placa inferior ela está parada, então o fluido aqui, né, um ponto aqui, ele está com velocidade nula. E a velocidade dele vai ser V máxima aqui na placa superior. Então, o perfil de velocidade é mais ou menos esse, não necessariamente sendo aqui uma reta, né, o aumento de velocidade. Se, né, essa camada de fluido for muito pequena, o H, esse gradiente de velocidade, né, ele pode ser determinado apenas dividindo a velocidade da placa superior pela espessura do fluido, né, da camada de óleo, né. E lembrando que, por definição, força de tensão de cisalhamento é a força de cisalhamento, que vai ser a força de amortecimento aqui, dividido pela área da seção que está sendo cisalhada, né? É a A. Então, considerando uma camada bem fina de lubrificante, eu posso colocar aqui esse gradiente de velocidade, a velocidade da placa superior dividido pela camada, a espessura da camada de óleo, né? Então, você pode escrever aí, ó, a força de amortecimento assim, né? Mi vezes a área dividido pela espessura da camada de lubrificante. Então, aqui nós escrevemos de novo, ó, a força proporcional à velocidade, né? Caracteriza aqui um amortecimento viscoso, em que a constante de amortecimento é dada por essa expressão que está dentro do parênteses, né? Mas, então é como se esse C, né, fosse o que nós chamamos de constante de amortecimento equivalente, que aqui especificamente para essa situação é Mi vezes a área da placa dividido pela espessura de lubrificante. Bem, mais o que ele pergunta aí é a espessura de lubrificante, né? Então, é só isolar aqui o H. Troca de posição H com F aqui e pronto, né? Então, é Mi vezes A vezes a velocidade da placa superior dividido pela força de amortecimento. Então, é 0,3445 é a viscosidade chamada absoluta ou dinâmica do fluido, né, do óleo. A área da placa é 0,1 metros quadrados. A velocidade da placa superior é 10 metros por segundo. E a força de amortecimento é 400 newtons. Portanto, é esperado que aqui seja um valor pequeno, né? E se eu colocar em milímetros, que vai dar menos do que 1 milímetro. Realmente, de fato, a nossa simplificação foi correta, né? Porque aqui deu 0,8613 milímetros. Então, se é muito pequeno, eu posso realmente utilizar essa simplificação aqui para o gradiente de velocidade. Muito bem, mas o que eu queria mostrar realmente era isso daqui, né? Constante de amortecimento. Sempre que a gente tiver um amortecimento viscoso, é possível você encontrar uma expressão para constante de amortecimento equivalente. Aí nós temos aqui a tabela também, né? Para você determinar a constante de amortecimento equivalente para alguns mecanismos, né? O nosso primeiro foi esse aqui, o mais simples, né? Uma placa deslizando sobre a outra, onde há aí um lubrificante entre elas, uma camada de lubrificante. Aqui você tem a expressão para o cálculo da constante de amortecimento equivalente para um amortecedor do tipo pistão, para movimentação axial, né? Então veja que basicamente depende da viscosidade do fluido, né? Do diâmetro do pistão, que não está aparecendo aqui, mas D maiúsculo representa o diâmetro do pistão. L é o comprimento do pistão e D minúsculo é a folga existente entre as paredes internas do cilindro e as paredes externas do pistão, né? Isso para o amortecedor
axial, né? Para amortecimento torsional, a expressão é um pouquinho diferente, né? Porque o movimento agora é de torção, né? Rotacional. E aqui é movimento de translação. E ainda tem aqui uma equivalência entre amortecimento viscoso e por atrito. Só que essa expressão aqui é apenas para movimento de vibração forçado, né? Então, por enquanto, a gente não vai utilizar esta equação. Muito bem, então, outra questão aqui, né? Bem, lá na associação de molas, né? Quando você tem molas em paralelo, para determinar a rigidez equivalente, você soma, né? Aqui vai ser a mesma coisa para amortecedores viscosos. Amortecedores em paralelo, você soma o amortecimento de cada um para determinar o equivalente. E se for em série, né, o inverso do equivalente é o somatório dos inversos. Portanto, né, eu vou calcular aqui, né, pede para você substituir esse conjunto de amortecedores por um único amortecedor, né, para determinar a sua constante de amortecimento equivalente. Então, quero substituir aí esse conjunto todo por um único amortecedor e determinar a sua constante de amortecimento equivalente. Começando pelos que estão em paralelo, né? Você tem dois amortecedores em paralelos, mesma constante C2. Portanto, se eu calcular, chamar de C22, o amortecimento equivalente a esses dois, né? C2 mais C2 dá 2C2. Eu vou chamar de C11 a constante de amortecimento desses dois que estão em série. Dois amortecedores ou duas molas em série, o equivalente vai ser o produto dividido pela soma. Então, C1 vezes C1 dividido por C1 mais C2. Mas lembrando que essa regra só se aplica para dois amortecedores em série, né? Então, aqui vai dar C1 ao quadrado sobre 2C1. Posso simplificar e aí vai ficar C1 sobre 2. Depois que eu substituir esse aqui por um único amortecedor, né? E esse aqui também, eles vão ficar, né? Em paralelo. Portanto, o equivalente da associação dos dois é em paralelo. Então, basta eu somar C1 sobre 2 mais 2C2, né? Então, você ter esse arranjo de amortecedores é a mesma coisa que ter um amortecedor só, com a rigidez calculada por esta expressão. A nível de efeito de vibração, dá na mesma coisa, né? Na prática, você não se utiliza, né, amortecimento em série, não é muito usual, né? Assim como não é muito usual, se tratando de vibração, utilizar molas em série. O mais comum é em paralelo. Bem, e aí finaliza a parte de elementos de amortecimento. E agora vamos, para finalizar a aula, vamos ver o movimento harmônico simples, né? Então, quando a gente vê essa palavra harmônico, está associada ao seguinte, a duas funções, né? Pode ser o seno ou o cosseno. Então, todo movimento harmônico, ele pode ser representado por qualquer uma dessas funções, seno ou cosseno. Exemplo mais clássico, né, de movimento harmônico simples é o movimento circular uniforme. Então, suponha que essa bolinha azul clara esteja aqui executando um movimento com a velocidade constante, angular, ômega, né? Então, está aqui a bolinha azul clara, executando esse movimento circular uniforme. Então, se a gente imaginar a projeção dessa bolinha azul clara aqui nesse eixo, né? O que seria a projeção? É você imaginar que aqui tem aqui um sistema de luzes, né?
nesse sentido e nesse também. Tal forma que é como se essa bolinha escura fosse a sombra da bolinha azul nesse antiparo vertical, né? Então, imagine que a bolinha cinza é a sombra da bolinha azul clara, né? Então, essa bolinha cinza, ela executa um movimento aqui periódico, né? Um movimento oscilatório, que é dado por um movimento harmônico. E esse movimento harmônico, a posição da bolinha, né, que eu chamei de x de t, pode ser determinada utilizando esta equação. A equação da posição da bolinha cinza, né? Eu vou chamar de x de t. É x de t porque a posição ela varia com o tempo, né? Ela varia aqui de 0, que é essa posição aqui, a uma determinada amplitude, que eu vou chamar de x maiúsculo. Depois ela retorna, passa pelo 0 e vai também até a amplitude inferior, o valor de menos x. Então, essa posição ela pode ser dada por uma função harmônica, né? Esse xm aqui eu vou transformar, eu vou trocar pelo x maiúsculo, que é a amplitude do movimento, vezes o cosseno, mas poderia ser também um seno, tanto faz. Do ômega, ômega seria a velocidade, né, da bolinha azul, velocidade angular, azul clara, vezes o tempo, né, a variável aqui unicamente é o tempo, mais essa constante de fase, que é o φ. Essa constante de fase, a variação dela, ela só muda aqui, translada a curva, né, mais para a esquerda ou mais para a direita. Se você aumenta o x ou diminui, isso vai aumentar a amplitude de vibração ou diminuir, né? Se você aumenta o ômega, você vai ter mais ciclos por unidade de tempo. Ok? Então, cada parâmetro tem uma função aqui na mudança da curva, né? Bem, outro exemplo que a gente vai ver, né, de movimento harmônico simples, além do movimento circular uniforme, é a vibração livre não amortecida com grau de liberdade. É o tipo mais simples de vibração. Então, quando você pega um sistema massa-mola, né, despreza o amortecimento, e você puxar essa bolinha aqui, né, considere que a mola não está deformada nessa posição. Aí você puxa a bolinha até aqui, e aí você solta. Então, essa bolinha vai executar também um movimento harmônico simples. Então, ela pode também, essa movimentação pode ser representada por esta equação, a equação da posição do movimento harmônico simples. Aí nós vimos também em aulas anteriores o conceito de frequência, né? Que agora eu vou chamar de frequência linear. Então, você tem que ter, né, é o período de vibração, que é o intervalo de tempo necessário para completar uma volta, né, um ciclo completo, medido normalmente em segundos. E o inverso desse período, né, é o que nós chamamos de frequência, que é medida em hertz. É o número de ciclos por unidade de tempo. Só que como a gente sempre pode relacionar, né, um movimento vibratório com um movimento circular, é comum também a gente representar a frequência, eu chamei aqui de linear, o F, por uma frequência angular, que é o ômega, né? Então, é outra forma de você representar a frequência. 2 vezes π vezes a frequência linear. Essa frequência angular ela é medida em radianos por segundo. Então, a gente vai também utilizar muito a frequência angular, né? Mas talvez mais do que a própria frequência linear. Ou ainda pode ser 2π dividido pelo período, né? Então, aqui, por exemplo, essas duas curvas, né? Nós temos aqui duas representações de movimentos harmônicos, né? O que é que a gente pode dizer dessas duas curvas, né? A curva vermelha e a curva azul, elas possuem o mesmo período, né? Se possuem o mesmo período, possuem a mesma frequência.
Só que eles não possuem o quê? A mesma amplitude, né? A amplitude da curva vermelha é maior do que a da curva azul. Já nessa segunda curva, o período da curva azul é maior 2 vezes do que da curva vermelha. Se o período da curva azul é maior 2 vezes que o período da curva vermelha, significa dizer, então, que a frequência da curva azul é menor 2 vezes que a frequência da curva vermelha. Né? Você tem 2 ciclos para cada período na curva vermelha e apenas um ciclo para a curva azul. Só que nesse exemplo ele já tem a mesma amplitude, né? E nessas duas últimas curvas, o que tem o mesmo período, a curva vermelha tem o mesmo período da curva azul. Tem a mesma amplitude, x, porém o que difere uma da outra é justamente o ângulo de fase, né? Então esse ângulo de fase, ele vai dar a ideia de o quão vai estar transladado para a direita ou para a esquerda essa curva, né? Muito bem, então vamos ver aqui um exemplo, né? A posição de uma partícula é dada pela expressão, né, x de t, a posição variando com o tempo, igual a 4 milímetros, seno de 3πt mais π. Ou seja, é um movimento harmônico simples. Né? X é medido em milímetros e t em segundos. Determine a amplitude do movimento e a constante de fase. Um exemplo bem trivial. Né? É só você comparar com a equação genérica de um movimento harmônico simples. Né? É dado pela amplitude, x, do movimento, seno ou cosseno da frequência angular, vezes o tempo, mais a constante de fase φ. Por inspeção, né, se eu quero a amplitude, só olhando para a equação, eu noto que a amplitude aí é 4 milímetros, por comparação. E a constante de fase, π, é π radianos. Basta comparar as duas equações. Né? Item B, a frequência angular, a frequência linear, o período. Por comparação, de novo, a frequência angular é 3π, né? 3π radianos por segundo. A frequência linear, por sua vez, já que a frequência angular ela é 2π vezes a frequência linear, então a frequência linear é a frequência angular dividido por 2π. Então, 3π dividido por 2π. O que dá 1,5, né? Cancela o π. 1,5 Hz. Ou um ciclo e meio a cada segundo. E o período, o inverso da frequência, né? O inverso da frequência linear. O inverso de 1,5 é 0,3. Na verdade, 0,3333 segundos. Uma dízima periódica. Né? Bem simples. E a posição da partícula quando o tempo for 0,25 segundos. Então, basta substituir onde tem o t por 0,25 segundos. Né? Então, x de 0,25 é os 4 milímetros vezes o seno de 3π vezes 0,25 mais π. Muito bem, então 4 vezes seno de 3 vezes π vezes 0,25 mais π. E vai dar menos 2,83 milímetros. É um exemplo bem trivial, né? Bem, eu vou pular esse aqui, porque eu quero finalizar com a velocidade e a aceleração no movimento harmônico simples. Então, se a gente pegar aqui, né,
a equação do movimento harmônico simples, né? A equação da posição é x, é a amplitude, seno de ômega t mais φ. Por definição, velocidade, né? Velocidade é a derivada primeira em relação ao tempo da posição. Então, você deriva essa expressão em relação ao tempo, equação da posição, x ponto, e você encontra a velocidade, né? Como o x maiúsculo é uma constante, repete a constante. A derivada do seno é o cosseno, né? A derivada do seno é o cosseno. Você repete o ângulo total, né, que é o argumento, é o que diz a regra de derivação. Você repete o ângulo, ômega t mais φ, e agora tira a derivada do que está dentro do parênteses. Isso chama-se regra da cadeia, né? Ômega é constante e φ é constante. A única variável é o t. Derivada de ômega t em relação a t é o próprio ômega. E ele sai aqui do argumento e vem para cá, né? Bem, então, veja que eu encontrei outra equação, outra função harmônica, né? Não é dada por seno, mas é dada por cosseno, mas tanto faz ser seno ou cosseno. Em que é como se x, né, maiúsculo, representa a amplitude da posição, do deslocamento. O que é que vai representar esse termo x ômega? Representa a amplitude da velocidade, ou seja, é a velocidade máxima. Velocidade máxima do MHS é x vezes ômega. Da mesma forma, se você derivar mais uma vez, né, você encontra a aceleração. Aí, derivando isso daqui, x e ômega é constante, então repete. Derivada do cosseno é o menos seno. Eu vou colocar um sinal negativo aqui. E repete o argumento, que é ômega t mais φ, e tira a derivada de novo do que está dentro do parênteses. Derivada de ômega t é ômega. Como já tem um ômega aqui fora, fica ômega vezes ômega ao quadrado. Então, é como se isso daqui também fosse o quê? É também uma função harmônica, né? Em que a amplitude da aceleração, ou a aceleração máxima do MHS, é dado aí por esse termo aí em parênteses, né? Vou colocar só em módulo, né? X ômega ao quadrado. Ou ainda, né? X vezes ômega é a velocidade máxima. Então, pode ser a velocidade máxima vezes ômega, né? Então, essa é a aceleração máxima. A gente observa aqui que o sinal negativo, né? Isso significa dizer que a aceleração em relação à posição sempre eles têm vetores opostos, né? A cada instante de tempo, se o vetor posição está da esquerda para a direita, o vetor aceleração vai estar da direita para a esquerda, por conta desse sinal. E que a gente observa que também aqui, ó, é seno, né? Então, aqui nós temos o gráfico, né, da equação da posição. Aqui nós temos o gráfico da equação da velocidade, do MHS, e aqui da aceleração. O que a gente observa? Quando a amplitude é máxima, né, ó, nesse ponto e nesse, amplitude de deslocamento, o que acontece com a velocidade? Ela é zero, né? Então, quando a amplitude é máxima, a velocidade é zero. Além disso, quando a amplitude é máxima, a aceleração também é máxima, né? Só que com sinal inverso do da posição. Aqui, quando a posição é nula, aí você tem que a velocidade é máxima e que a aceleração é nula. Muito bem. Então, isso aí está bem representado nesse GIF aí, né? A movimentação de um sistema massa-mola, considerando uma vibração livre não amortecida, é um exemplo de MHS. Né? Então, veja que quando, né, o bloco ele passa pelos extremos, ele para,
Então, a velocidade é zero, né? Então, nos extremos, onde é os extremos, é as amplitudes. A velocidade é zero, né? Já quando ele passa aqui pelo ponto central, né, ponto de equilíbrio, quando a mola nenhuma das molas está deformada, a sua velocidade é zero, né? Desculpa, é máxima. Então, quando ele passa aqui pela posição zero, a sua velocidade é máxima. E a sua aceleração vai ser nula. Por que a aceleração é nula? Porque a única força envolvida aí é a força elástica, né? E a força elástica é proporcional à deformação sofrida pela mola. Isso vetorialmente se escreve assim, né? O sinal é só para indicar que se a mola deformou no sentido, a força elástica vai estar apontando no sentido contrário, né? Então, quando a mola não está deformada, significa dizer que o x é zero, né? E a força resultante é a força elástica. Se o x é zero, a aceleração é zero. Então, no meio, a aceleração é zero e nos extremos é máximo, né? Porque você tem nos extremos o x, que é a amplitude máxima, portanto, a aceleração máxima. Muito bem. Para a gente finalizar, temos esse exemplo. Aí nós temos a mesma equação da posição do exemplo anterior, do MHS, só que agora pede para determinar várias coisas a respeito da aceleração e velocidade. Eu vou procurar responder aqui vários itens de uma vez só, né? Então, por exemplo, eu vou responder o item A e o item F, fica mais fácil. Então, o item F, vou começar por ele, pergunta os valores máximos da velocidade e da aceleração, né? Então, velocidade máxima, ou amplitude de velocidade, já viu que é só multiplicar a amplitude pela velocidade angular. A amplitude do movimento é 4 milímetros e a velocidade angular do movimento é 3π radianos por segundo. Portanto, velocidade máxima desse movimento é 12π. A unidade aqui de velocidade será milímetros por segundo. A aceleração máxima pode ser calculada multiplicando a velocidade máxima pela frequência angular. Então, 12π vezes 3π, né? Radianos por segundo. O que dá 36π ao quadrado. A unidade aqui vai ser milímetros por segundo ao quadrado. Estou falando de aceleração. Aí a equação da velocidade, né? É o valor da amplitude de velocidade, que eu acabei de calcular, 12π. Como a função original da posição é seno, então aqui vai ser cosseno. E o resto é só repetir. 3π vezes t mais π. Da mesma forma que a aceleração do MHS vai ser a amplitude de aceleração, só que negativo, né? Menos 36π ao quadrado. Opa. Como a velocidade é cosseno, a aceleração vai ser seno. E o restante repete. 3π t mais π. Pronto. Então, isso responde o item A e F. Posição da partícula onde a velocidade é nula. Posição da partícula onde a velocidade é nula é onde? São esses pontos aqui do gráfico. É no X máximo, né? Hein? Exatamente. Não, Exatamente. Né? A posição da partícula no X máximo. Então, vou colocar aqui. Ocorre no X, né? Posição da partícula onde a velocidade é máxima. X igual a zero.
Exatamente. Aqui os picos, né? É quando a posição é zero. X igual a zero. Posição da partícula onde a aceleração é nula. A aceleração é nula aqui. Corresponde aqui posição lá. Também no x igual a zero, né? Posição da partícula, a aceleração é máxima. A aceleração é máxima aqui, nesses pontos. E lá no x, no primeiro, corresponde à amplitude máxima, né? X maiúsculo. Então tá aí, né? Movimento harmônico simples. Então, na programação inicial, né? Eu ainda não publiquei o plano de ensino. Estava marcada para a próxima terça a nossa primeira atividade avaliativa. Só que aí eu vou deixar para quinta, né? Terça-feira a gente faz só exercício de revisão e a primeira atividade avaliativa sobre esse assunto da unidade 1 a gente faz na quinta-feira que vem, certo? Professor, Oi. o senhor pode voltar ali, por favor, no aquele último exemplo? E? Isso. A aceleração, ela não é máxima no x0, não? Não. Ah, não, não. Ela é máxima, né? Onde é que ela é máxima? É nos picos aqui, ó. É, tá certo, não, confundi. Aí se você olha lá para a posição, né? Ela é máxima na amplitude, que é, aqui tá XM, mas é o X, né? Ocorre na amplitude de deslocamento, né? Máximo. X maiúsculo. Muito bem. A velocidade é nula, né? Aqui nessa posição, mas a aceleração é máxima. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Então vamos aqui na chamada, né? Vou dar uma pausa aqui para não ficar tão extenso o vídeo. Interromper a gravação.